Neville Goddard, 1944. O segredo é sentir. Prefácio. Este livro trata da arte de realizar seus desejos. Ele apresenta um relato de como mecanismo usado na produção do mundo visível. É um livro pequeno, mas não superficial. Há um tesouro ali contido, um caminho claramente definido para a realização dos seus sonhos. Seria possível convencer alguém por meio de argumentos racionais e detalhados? Em alguns casos, este livro teria muitas vezes o seu tamanho. No entanto, raramente é possível fazê-lo por meios de declarações ou argumentos escritos, visto que para o julgamento suspenso sempre parece. É plausível afirmar que o autor foi desonesto ou estava iludido e, portanto, suas evidências eram contaminado. Consequentemente, omiti propositalmente todos os argumentos e depoimentos, e simplesmente este livro desafia o leitor de mente aberta a praticar a lei da consciência conforme revelada. O sucesso pessoal se provará muito mais convincente do que todos os livros que poderiam ser escritos sobre ele. Assunto: Neville. Capítulo 1. A lei e seu funcionamento. O mundo, e tudo o que nele existe, é a consciência condicionada do homem objetificada. A consciência é a causa e a essência de todo o mundo. É, portanto, a consciência que devemos recorrer se quisermos descobrir o segredo da criação. O conhecimento da lei da consciência e do método de operação dessa lei lhe permitirá: realize tudo o que você deseja na vida. Munido de um conhecimento prático dessa lei, você pode construir e manter um mundo ideal. A consciência é a única e verdadeira realidade, não figurativamente, mas de fato esta realidade pode ser para maior clareza. Podemos comparar isso a um rio que se divide em duas partes, a consciente e a inconsciente. Subconsciente. Para operar de forma inteligente a lei da consciência, é necessário compreender a relação entre o consciente e o subconsciente. O consciente é pessoal e seletivo, o subconsciente é impessoal e não seletivo. A consciência é o domínio do efeito, o subconsciente é o domínio da causa. Esses dois aspectos são divisões da consciência masculina e feminina. O consciente é masculino, o subconsciente é feminino. A consciência gera ideias e as imprime no subconsciente. O subconsciente recebe ideias e lhes dá forma e expressão. Segundo essa lei, primeiro se concebe uma ideia e depois se imprime a ideia concebida na subconsciente. Todas as coisas evoluem a partir da consciência, e sem essa sequência, não há consciência. Qualquer coisa que seja feita, o consciente influencia o subconsciente, enquanto o subconsciente expressa tudo o que é impresso nisso. O subconsciente não origina ideias, mas aceita como verdadeiras aquelas que a mente consciente parece ser verdade e, de uma forma que só ela conhece, objetifica as ideias aceitas. Portanto, por meio de seu poder de imaginar e sentir, e de sua liberdade de escolher a ideia que ele irá entreter, o homem tem controle sobre a criação. O controle do subconsciente é alcançado através de controle de suas ideias e sentimentos. O mecanismo da criação está oculto nas profundezas do subconsciente, no aspecto feminino ou ventre da criação. O subconsciente transcende a razão e é independente da indução. Ele contempla um sentimento como um fato que existe em si mesmo e, partindo dessa premissa, procede à sua expressão. O criativo. O processo começa com uma ideia, seu ciclo se desenvolve como um sentimento e termina na vontade de agir. As ideias são impressas no subconsciente por meio da experiência emocional. Nenhuma ideia pode ser impressa no subconsciente até ser sentida, mas uma vez sentida, seja ela boa, ruim ou indiferente, isso precisa ser expresso. O sentimento é o único meio pelo qual as ideias são transmitidas ao subconsciente.
Portanto, o homem que não controla seus sentimentos pode facilmente impressionar o subconsciente com estados indesejáveis. Controlar os sentimentos não significa restringir ou suprimir seus sentimentos, mas sim, antes, trata-se de disciplinar a si mesmo para imaginar e nutrir apenas os sentimentos que contribuem para o seu bem-estar. Felicidade. Controlar suas emoções é fundamental para uma vida plena e feliz. Nunca alimente um sentimento indesejável, nem pense com simpatia sobre o mal em qualquer forma ou circunstância. Não se prenda às suas imperfeições ou às dos outros. Fazer isso é impressionar a subconsciente com essas limitações. O que você não quer que façam com você, não sinta que seja feito. Feito a você ou a outrem. Esta é toda a lei de uma vida plena e feliz. Todo o resto é comentário. Cada sentimento deixa uma impressão subconsciente, a menos que seja contrabalançado por algo mais. Um sentimento poderoso de natureza oposta precisa ser expresso. O sentimento dominante entre dois sentimentos é aquele que é expresso. Estou saudável é um sentimento mais forte do que vou estar saudável. Seja saudável. Sentir que serei é confessar que não sou. O ser é mais forte do que o não ser. Aquilo que você sente que é sempre domina aquilo que você gostaria de ser. Portanto, ser realizado, o desejo deve ser sentido como um estado que é, e não como um estado que não é. A sensação precede a manifestação e é o fundamento sobre o qual toda manifestação se apoia. Preste atenção aos seus humores e sentimentos, pois existe uma conexão inquebrável entre eles. E o seu mundo visível, seu corpo, é um filtro emocional e carrega as marcas inconfundíveis de suas emoções predominantes. Distúrbios emocionais, especialmente emoções reprimidas, são as causas de todas as doenças. Sentir intensamente algo errado sem verbalizar ou expressar esse sentimento é o início da doença. Mal-estar, tanto no corpo quanto no ambiente. Não alimente a sensação de arrependimento ou fracasso. Frustração ou distanciamento do seu objetivo resultam em doença. Pense com emoção apenas no estado que deseja alcançar. Sinta a realidade do estado buscado e viver e agir de acordo com essa convicção é o caminho para todos os aparentes milagres. Todas as mudanças de expressão são provocadas por uma mudança de sentimento. Uma mudança de sentimento é uma mudança de destino. Toda a criação ocorre no domínio do subconsciente. O que você deve adquirir, então, é uma capacidade reflexiva. Controle do funcionamento do subconsciente, ou seja, controle de suas ideias e sentimentos. O acaso ou o acidente não são responsáveis pelas coisas que lhe acontecem, nem o destino predeterminado. Autor da sua fortuna ou infortúnio. Suas impressões subconscientes determinam as condições de seu mundo. O subconsciente não é seletivo, é impessoal e não faz acepção de pessoas. Atos 10.34, Romanos 2.11. O subconsciente não se preocupa com a verdade ou falsidade do seu sentimento. Ela sempre aceita como verdade aquilo que você sente ser verdade. O sentimento é a concordância do subconsciente. A verdade daquilo que é declarado como verdadeiro. Devido a essa qualidade do subconsciente, há nada impossível para o homem. Tudo que a mente humana pode conceber e sentir como verdade, o subconsciente pode e deve objetificar. Seus sentimentos criam um padrão que define o seu mundo moldado. E uma mudança de sentimento é uma mudança de padrão. O subconsciente nunca deixa de expressar aquilo que lhe foi impresso. No momento em que recebe uma impressão, começa a elaborar as formas de expressá-la. Aceita o sentimento impresso nele, o seu sentimento, como um fato existente em si mesmo, imediatamente se estabelece. Prestes a produzir no mundo exterior ou objetivo a correspondência exata desse sentimento. O subconsciente jamais altera as crenças aceitas pelo homem. Ele as supera em todos os detalhes, independentemente de serem ou não benéficos. Para impressionar o subconsciente com o estado desejável, você deve assumir o sentimento que seria o seu caso.
Se você já tivesse realizado seu desejo ao definir seu objetivo, você deve se preocupar apenas com o objetivo em si. A forma de expressão ou as dificuldades envolvidas não devem ser consideradas. Você considera isso pensar com emoção sobre qualquer estado e imprime no subconsciente. Portanto, se você se detém em dificuldades, barreiras ou atrasos, o subconsciente, por sua própria natureza não seletiva, aceita a sensação de dificuldades e obstáculos como um pedido seu e procede à sua execução. Seu mundo exterior. O subconsciente é o útero da criação. Ele recebe a ideia por meio dos sentimentos. Homem nunca altera a ideia recebida, mas sempre lhe dá forma. Daí o subconsciente exterior representa a ideia, a imagem e semelhança do sentimento recebido. Sentir um estado como desesperador ou impossível é impressionar o subconsciente com a ideia de fracasso. Embora o subconsciente sirva fielmente ao homem, não se deve inferir que a relação seja essa. De um servo para com seu mestre, como era concebido antigamente. Os antigos profetas chamavam isso de escravo e serva do homem. São Paulo a personificou como uma mulher e disse: a mulher deve estar sujeita ao homem em tudo. Efésios 5:24. Também, 1 Coríntios 14:34, Efésios 5:22, Colossenses 3:18. 1 Pedro 3:1. O subconsciente serve ao homem e fielmente dá forma aos seus sentimentos. No entanto, o subconsciente tem uma clara aversão à coerção e responde à persuasão em vez da força. Comando, consequentemente, assemelhar-se mais à esposa amada do que à serva. A afirmação "o marido é o cabeça da mulher", em Efésios 5:23, pode não ser verdadeira para o homem e a mulher em sua relação conjugal. A relação terrena, mas é verdade também para o consciente e o subconsciente, ou para o masculino e o feminino. Aspectos da consciência. O mistério ao qual Paulo se referiu quando escreveu: "Este é um grande mistério". 5:32. Quem ama sua esposa ama a si mesmo. 5:28. E os dois se tornarão uma só carne. 5:31. É simplesmente o mistério da consciência. A consciência é realmente una e indivisível, mas em nome da criação, parece estar dividido em dois. O aspecto consciente, objetivo, ou masculino é verdadeiramente a cabeça e domina o subconsciente. Subjetivo, ou aspecto feminino. Contudo, essa liderança não é a do tirano, mas a do amante. Então, ao assumir o sentimento que você teria se já estivesse de posse do seu, objetivamente, o subconsciente é levado a construir uma réplica exata da sua suposição. Seus desejos não são aceitos subconscientemente até que você assuma a sensação de que eles são reais, pois somente através do sentimento uma ideia é aceita subconscientemente, e somente através desse subconsciente a aceitação é alguma vez expressa. É mais fácil atribuir seus sentimentos a eventos mundiais do que admitir que as condições do mundo. O mundo reflete seus sentimentos. No entanto, é uma verdade eterna que o exterior espelha o interior. Assim como é dentro, é fora. Assim como é em cima, é embaixo. Assim como é embaixo, é em cima. Assim como é dentro, é fora. Assim como sempre fora, assim dentro. Correspondência, o segundo dos 7 princípios de Hermes Trismegisto. Ninguém pode receber coisa alguma, a menos que lhe seja dada do céu. João 3:27. E o reino do céu está dentro de vós. Lucas 17:21. Nada vem de fora. Todas as coisas vêm de dentro, do subconsciente. É impossível para você ver algo além do conteúdo da sua consciência, seu mundo em sua totalidade. Cada detalhe é a sua consciência objetificada. Os estados objetivos testemunham o subconsciente. Impressões. Uma mudança de impressão resulta em uma mudança de expressão. O subconsciente aceita como verdade aquilo que você sente como verdade, e isso ocorre porque a criação é o resultado de impressões subconscientes. Você, por meio de seus sentimentos,
determina a criação. Você já é aquilo que deseja ser, e sua recusa em acreditar nisso é a única razão pela qual você não vejo isso. Buscar fora de nós aquilo que não sentimos que somos é buscar em vão, pois jamais encontraremos aquilo que desejamos, encontramos apenas aquilo que somos. Em resumo, você expressa e possui apenas aquilo de que tem consciência ou que é ou possui. Aquele que o tem, isso lhe é dado. Mateus 13h12, 25-29, Marcos 4h25, Lucas 8h18, 19h26, negando a evidência sensorial e a apropriação da sensação do desejo realizado são caminho para a realização do seu desejo. Dominar o autocontrole de seus pensamentos e sentimentos é sua maior conquista. No entanto, até que se alcance o autocontrole perfeito, de modo que, apesar das aparências, você sinta tudo isso. Se você deseja sentir algo, use o sono e a oração para ajudá-lo a alcançar os estados desejados. Essas são as duas portas de entrada para o subconsciente. Capítulo 2. Sentir é o segredo. Durma bem o sono. A vida que ocupa 1/3 da nossa estadia na Terra é a porta natural para o subconsciente. Portanto, é com o sono que estamos agora preocupados. Os 2/3 conscientes da nossa vida na Terra são, medido pelo grau de atenção que dedicamos ao sono, nossa compreensão e prazer no que o sono que ele nos proporciona nos leva, noite após noite, a buscá-lo como se estivéssemos guardando um segredo. Um encontro com um ou uma amante. Em um sonho, em uma visão da noite, quando o sono profundo cai sobre os homens, ao adormecerem sobre o cama. Então ele abre os ouvidos dos homens e sela sua instrução. Jó 33. É no sono e na oração, um estado semelhante ao sono, que o homem entra no subconsciente para fazer as suas impressões e receber suas instruções. Nesses estados, o consciente e o subconsciente estão unidos criativamente. O macho e a fêmea tornam-se uma só carne. O sono é o momento em que o macho ou a mente consciente se afasta do mundo dos sentidos para buscar seu amado ou eu subconsciente. O subconsciente, ao contrário da mulher do mundo que se casa com o marido para mudá-lo, não tem desejo de mudar o estado consciente de vigília, mas o ama como ele é e o reproduz fielmente. Sua semelhança no mundo exterior da forma. As condições e os eventos da sua vida são seus filhos, moldados a partir dos moldes dos seus próprios filhos. Impressões subconscientes durante o sono, elas são formadas à imagem e semelhança do seu ser mais íntimo, sentindo que eles podem revelar você a si mesmo. Assim como no céu, também na terra. Mateus 6h10. Lucas 11h02. Assim como no subconsciente, também na terra. Tudo que você tem em consciência ao adormecer é a medida da sua expressão no passar 2/3 da sua vida na terra acordado. Nada o impede de alcançar seu objetivo, a não ser a sua incapacidade de acreditar que você já o alcançou. Que você deseja ser, ou que você já possui o que procura. Seu subconsciente só dá forma aos seus desejos quando você sente que eles foram realizados. A inconsciência do sono é o estado normal do subconsciente, porque todas as coisas vêm de dentro de si mesmo, e a sua concepção de si mesmo determina o que vem. Você deve sempre sinta o seu desejo realizado antes de adormecer. Você nunca extrai de si mesmo aquilo que deseja. Você sempre extrai aquilo que você é, e você é aquilo que sente ser, assim como aquilo que sente ser verdade. Outros. Para se concretizar, portanto, o desejo deve ser resolvido na sensação de ser, de ter ou de testemunhar. O estado desejado, isso é alcançado assumindo o sentimento do desejo realizado, sentimento que surge em resposta à pergunta: como eu me sentiria se meu desejo se realizasse? É a sensação que deve monopolizar e imobilizar sua atenção enquanto você relaxa e adormece. Você deve estar na consciência de ser ou ter aquilo que você deseja ser ou ter diante de si. Adormecer. Uma vez adormecido,
O homem não tem liberdade de escolha, todo seu sono é dominado pelo seu último despertar. Conceito de si mesmo. Consequentemente, ele deve sempre assumir o sentimento de realização e satisfação antes de adormecer. Venham à minha presença com cânticos e ações de graças. Salmo 95, 2. Entrem pelas suas portas com ações de graças e nos seus átrios com louvor. Salmo 104. Seu humor antes de dormir define seu estado de consciência ao entrar na presença de seu eterno amante, o subconsciente. Ela te vê exatamente como você se vê se, ao se preparar para dormir, você assume e mantém a consciência do sucesso sentindo eu sou bem-sucedido. Você deve ser bem-sucedido. Mentira. Deite-se de costas com a cabeça alinhada com o corpo, sinta-se como se estivesse em possua o seu desejo e relaxe tranquilamente até cair na inconsciência. Aquele que guarda Israel não dormirá nem cochilará. Salmo 1:2-1:4. Contudo, ele da seu amado dorme. Salmo 1:2-7-2. O subconsciente nunca dorme. O sono é a porta pela qual a mente consciente e desperta entra. Passes para serem criativamente integrados ao subconsciente. O sono oculta o ato criativo, enquanto o mundo objetivo o revela. Durante o sono, o homem imprime no subconsciente a sua concepção de si mesmo. Que descrição mais bela poderia haver para esse romance entre o consciente e o subconsciente do que esta, que é narrado no Cântico dos Cânticos: de noite, em minha cama, busquei aquele a quem minha alma ama. 3:01 Encontrei aquele a quem minha alma ama, segurei-o e não o deixei ir, até que o trouxe para a casa de minha mãe, e para o quarto daquela que me concebeu. 3:04 Ao se preparar para dormir, você se sente no estado em que seu desejo foi atendido e então relaxa. Em consciência, seu desejo realizado é aquele a quem você busca à noite. Em sua cama, você busca-o. A sensação do desejo realizado, de que você pode levá-lo consigo para o quarto daquela que o concebeu. Para que você, no sono ou no subconsciente que lhe deu forma, esse desejo também se realize. Expressão. Esta é a forma de descobrir e direcionar seus desejos para o subconsciente. Sinta-se presente no estado de desejo realizado e adormecer tranquilamente. Noite após noite, você deve assumir a sensação de ser, ter e testemunhar aquilo que você busque ser, possuir e ver manifestado. Nunca vá dormir se sentindo desanimado ou insatisfeito. Nunca durma com a consciência do fracasso. Seu subconsciente, cujo estado natural é o sono, vê você como você acredita ser, e sejam boas, más ou indiferentes, as crenças do subconsciente serão fielmente incorporadas ao seu estado. Você a impressiona da maneira que se sente, e ela, a amante perfeita, dá forma a essas impressões. E os retrata como filhos de seu amado. Tu és toda formosa, minha amada. Em ti não há mácula. Cântico dos Cânticos 4:07 É a atitude de espírito. Adotar antes de adormecer. Ignore as aparências e sinta que as coisas são como você deseja que sejam, pois ele chama à perfeição as coisas que não são. Não são vistos como se fossem, e o invisível torna-se visível aproximadamente. Romanos 4:17. Suponha que a sensação de satisfação sirva para criar condições que reflitam essa satisfação. Os sinais seguem, não os precedem. A prova de que você existe virá depois da consciência de que você existe, não a precederá. Você é um eterno sonhador que sonha sonhos não eternos. Seus sonhos tomam forma à medida que você os assume. A sensação da sua realidade. Não se limite ao passado. Sabendo que nada é impossível para a consciência, comece a imaginar estados além do experiências do passado. Tudo que a mente humana pode imaginar, o homem pode realizar. Todos os estados objetivos, visíveis, foram primeiramente estados subjetivos, invisíveis,
e você os tornou visíveis ao assumir o sentimento deles realidade. O processo criativo começa por imaginar e depois acreditar no estado imaginado. Sempre imagine. E espere o melhor. O mundo não pode mudar até que você mude sua concepção dele, assim como é dentro, é fora. Nações, assim como pessoas, são apenas aquilo que você acredita que elas sejam. Não importa qual seja o problema, não importa onde seja, não importa a quem se refira, você não tem ninguém para mudar além de si mesmo, e você não tem oponente nem ajudante para promover a mudança dentro de si. Você tem. Não resta nada a fazer senão convencer-se da verdade daquilo que deseja ver manifestado. Assim que você conseguir se convencer da realidade do estado desejado, os resultados virão. Confirme sua crença inabalável. Você nunca sugere a outrem o estado em que deseja vê-lo. Expresse. Em vez disso, convença-se de que ele já é aquilo que você deseja que ele seja. A realização do seu desejo se concretiza ao assumir a sensação de tê-lo já realizado. Você não pode falhar a menos que você não consiga se convencer da realidade do seu desejo. Uma mudança de crença é confirmado por uma mudança de expressão. Todas as noites, ao adormecer, sinta-se satisfeito e imaculado, pois seu amante subjetivo sempre estará presente. Forma o mundo objetivo à imagem e semelhança da sua concepção dele, a concepção, definido pelo seu sentimento. Os 2/3 da sua vida em que você está acordado na Terra corroboram ou testemunham o que você. Impressões subconscientes. As ações e os eventos do dia são efeitos, não são causas. O livre-arbítrio nada mais é do que a liberdade de escolha. Escolhei hoje a quem sirvais. Josué 24:15. É a sua liberdade de escolher. O tipo de humor é algo que você presume, mas a expressão do humor é o segredo do subconsciente. O subconsciente recebe impressões apenas através dos sentimentos do homem, de certa forma, conhecido somente para si mesma, dá forma e expressão a essas impressões. As ações do homem são determinadas por suas impressões subconscientes. Sua ilusão de livre-arbítrio, sua crença na liberdade de ação, nada mais é do que ignorância das causas que, faça-o agir. Ele se considera livre porque se esqueceu da ligação entre si e o evento. O homem desperto sente-se compelido a expressar suas impressões subconscientes. Se no passado ele se impressionou imprudentemente, então que comece a mudar seus pensamentos e sentimentos, pois somente quando ele fazendo isso, ele mudará o seu mundo. Não perca um só momento com arrependimentos, pois pensar com sentimento. Os erros do passado servem para nos reinfectar. Deixem que os mortos sepultem os seus mortos. Mateus 8:22, Lucas 1:13. 9:60. Deixe de lado as aparências e assuma o sentimento que você teria se já fosse o alguém que você deseja ser. Sentir um estado produz esse estado. O papel que você desempenha no cenário mundial é determinado pela sua concepção de si mesmo. Ao sentir seu desejo realizado e relaxar tranquilamente até adormecer, você se coloca em um papel de destaque. Amanhã a peça será tocada na terra e, enquanto você dorme, você ensaia e recebe instruções sobre o seu papel. A aceitação do fim determina automaticamente os meios de sua realização. Não se engane quanto a isso. Isto se, ao se preparar para dormir, você não se conscientizar conscientemente do estado de se o desejo for atendido, então você levará consigo para o quarto daquela que o concebeu a soma total das reações e sentimentos do dia de vigília, e enquanto dorme, você será instruído em a maneira como serão expressas. Amanhã você se levantará acreditando que é livre. Agente, sem perceber que cada ação e evento do dia é predeterminado pelo seu conceito de você mesmo enquanto adormecia. Sua única liberdade, então, é a liberdade de reação. Você é livre para escolha como você se sente e reage ao drama do dia, mas o drama, as ações, os eventos e as circunstâncias do dia já foram determinadas.
A menos que você defina consciente e propositalmente a atitude mental com a qual vai dormir, inconscientemente, você adormece num estado mental composto por todos os sentimentos e reações do dia. Cada reação deixa uma impressão subconsciente, a menos que seja neutralizada por um sentimento oposto e mais dominante, é a causa da ação futura. Ideias envoltas em sentimentos são ações criativas. Use seu direito divino com sabedoria através de sua com a capacidade de pensar e sentir. Você tem domínio sobre toda a criação. Enquanto você está acordado, você é um jardineiro selecionando sementes para o seu jardim, mas exceto um grão de milho de trigo, caindo na terra, morre. Fica ele só, mas, se morrer, produz muito fruto. João 12h24. A sua concepção de si mesmo ao adormecer é a semente que você lança na terra. Do subconsciente, adormecer sentindo-se satisfeito e feliz exige condições e acontecimentos que surgirem em seu mundo confirmarão essas atitudes mentais. O sono é a porta de entrada para o paraíso. O que você absorve como sentimento, você manifesta como condição, ação ou objeto no espaço, então durma com a sensação de desejo realizado. Capítulo 3. Sentir é o segredo. Oração. A oração, assim como o sono, também é uma porta de entrada para o subconsciente. Quando você orar, entre no seu quarto e, fechando a porta, ore ao seu Pai, que está em segredo, e vosso Pai, que está em segredo, vos recompensará publicamente. Mateus 6h06. A oração é uma ilusão do sono que diminui a percepção do mundo exterior e torna a mente fica mais receptiva às sugestões internas. A mente em oração está em estado de relaxamento e receptividade semelhante à sensação alcançada pouco antes de adormecer. A oração não se resume ao que você pede, mas sim a como você se prepara para recebê-la, seja o que for, seja o que for, seja o que for que você peça. Vós desejais, e quando orardes, crede que já o recebestes, e tê-lo-eis. Marcos 3h13, 11h24. A única condição exigida é que você acredite que suas orações já foram atendidas. Sua oração será atendida se você assumir o sentimento que teria se já estivesse lá. Posse do seu objetivo. No momento em que você aceita o desejo como um fato consumado, o subconsciente encontra meios para sua realização. Para orar com sucesso, então, você deve se render ao desejar, ou seja, sentir o desejo realizado. O homem perfeitamente disciplinado está sempre em sintonia com o desejo como um fato consumado. Ele sabe que a consciência é a única e verdadeira realidade, que ideias e sentimentos são fatos. Consciência e são tão reais quanto objetos no espaço. Portanto, ele nunca nutre um sentimento que não contribui para sua felicidade, pois os sentimentos são as causas das ações e das circunstâncias de sua vida. Por outro lado, o homem indisciplinado tem dificuldade em acreditar naquilo que é negado por sentidos e geralmente aceita ou rejeita algo unicamente com base na aparência dos sentidos. Por causa disso, devido à tendência de confiar nas evidências dos sentidos, é necessário excluí-las antes de começar. Ore, antes de tentar sentir aquilo que eles negam. Sempre que você estiver no estado de espírito eu gostaria, mas não posso. Quanto mais você tenta, menos consegue ceder ao desejo. Nunca atraia aquilo que você deseja, mas sempre atraia aquilo que você tem consciência de ser. A oração é a arte de assumir a sensação de ser e possuir aquilo que se deseja. Quando os sentidos confirmam a ausência do seu desejo, todo esforço consciente para contrariar isso é inútil. A sugestão é inútil e tende a intensificar a própria sugestão. A oração é a arte de se entregar ao desejo e não de forçá-lo. Sempre que seu sentimento for em conflito com o seu desejo, o sentimento prevalecerá. O sentimento dominante invariavelmente expressa em si. A oração deve ser sem esforço. Ao tentar fixar uma atitude mental que é negada para os sentidos, o esforço é fatal. Para ceder com sucesso ao desejo como um fato consumado,
Você deve criar um estado passivo, uma espécie de devaneio ou reflexão meditativa semelhante à sensação que precede o sono em um estado tão relaxado. Nesse estado, a mente se afasta do mundo objetivo e percebe facilmente a realidade de um estado subjetivo. Estado é um estado em que você está consciente e perfeitamente capaz de se mover ou abrir os olhos, mas tem nenhuma vontade de fazer isso. Uma maneira fácil de criar esse estado passivo é relaxar em uma cadeira confortável ou em uma espreguiçadeira. Uma cama. Se estiver em uma cama, deite-se de costas com a cabeça alinhada com o corpo e feche os olhos. E imagine que você está com sono. Sinta: estou com sono, muito mesmo. Em pouco tempo, uma sensação de distanciamento acompanhada por uma lassidão geral e perda de toda vontade de. O movimento te envolve, você sente um repouso agradável e confortável e não tem vontade de mudar de posição. Embora em outras circunstâncias você não se sentisse nada confortável quando esse estado passivo ao atingir esse objetivo, imagine que você realizou seu desejo, não como ele foi realizado, mas simplesmente a forma como aconteceu. Desejo realizado. Imagine em forma de imagem o que você deseja alcançar na vida, então sinta-se como se fosse você mesmo. Já tendo alcançado isso, os pensamentos produzem pequenos movimentos da fala que podem ser ouvidos. No estado passivo de oração, como pronunciamentos vindos de fora, no entanto, esse grau de passividade não é essencial para a realização de suas orações. Tudo o que é necessário é criar um estado passivo e sentir o desejo realizado. Tudo o que você possa precisar ou desejar já é seu. Você não precisa de ninguém para lhe dar. É seu. Agora é seu devido aos seus desejos, imaginando e sentindo-os realizados como o fim. Se você aceita isso, torna-se totalmente indiferente a um possível fracasso, pois a aceitação do fim o levará à vitória. Os meios para esse fim. Quando você emerge do momento de oração, é como se você estivesse mostrando um final feliz e bem-sucedido de uma peça, embora não lhe tenham mostrado como esse final aconteceu. Alcançado, no entanto, tendo testemunhado o final, independentemente de qualquer sequência anticlimática, você mantém a calma e a segurança de que o fim foi perfeitamente definido. Capítulo 4. Sentir é o segredo. Espírito, sentimento não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4:6. No espírito do estado desejado, assumindo o sentimento que seria seu se você já aquele que você deseja ser. Ao capturar a sensação do estado desejado, você se liberta de tudo esforço para que assim seja, pois já há um sentimento definido associado a cada ideia em a mente do homem. Capture o sentimento associado ao seu desejo realizado, assumindo esse sentimento. Isso seria seu se você já possuísse aquilo que deseja, e seu desejo se realizará. Objetificar-se. Fé é sentir. Seja feito a vocês conforme a sua fé. Sentimento. Mateus 9:29. Você nunca atrai aquilo que deseja, mas sempre aquilo que você é. Como um homem é, assim ele vê para ele. A quem tem, mais lhe será dado; a quem não tem, mais lhe será tirado. Mateus 13:12, 25-29, Marcos 4:25, Lucas 8:18, 19:26. Aquilo que você sente ser, você é, e você é. Dado que você é, então, imagine o sentimento que você teria se já estivesse lá. Possuir o seu desejo, e o seu desejo deve ser realizado. Assim, Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Gênesis 1:27. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele, que era de natureza divina, pensou: não é roubo ser igual a Deus. Filipenses 2:5-6. Você é aquilo em que acredita ser. Em vez de acreditar em Deus ou em Jesus, acredite que você é Deus ou que você é Jesus. Aquele que crê em mim,
fará também ele as obras que eu faço. João 14:12. Deveria ser aquele que crê como eu creio. As obras que eu faço, ele também as fará. Jesus não achou estranho fazer as obras de Deus, porque ele acreditava ser Deus. Eu e o Pai somos um. João 10:30. É natural fazer obras da pessoa que você acredita ser, então viva na sensação de ser quem você quer ser. Seja, e assim serás. Quando um homem acredita no valor do conselho que lhe é dado e o aplica, ele estabelece dentro de si mesmo uma base sólida. Ele próprio a realidade do sucesso. Neville foi claro: você não atrai o que deseja, você atrai o que sente ser verdade. A partir deste momento, a responsabilidade sobre a sua realidade está inteiramente em suas mãos. Não saia deste áudio da mesma forma que entrou. Escolha, agora, a sensação do seu desejo já realizado. Sinta o alívio, sinta a gratidão, e caminhe pelo mundo como se o seu sonho já fosse um fato consumado, pois, para a consciência, já é. Se esta tradução original tocou a sua mente, você encontrou o seu lugar. Estamos a poucos passos de formar uma comunidade de 1000 buscadores de sabedoria aqui no canal. Inscreva-se agora para não perder as próximas chaves do subconsciente que traremos aqui. Não deixe que o algoritmo decida o que você deve ouvir. Decida você mesmo dominar sua mente. Deixe nos comentários a frase: eu sou o que sinto ao escrever. Você sela este compromisso com a sua nova realidade. Este é o Áudios Livros Essenciais. Nos vemos no próximo despertar. Gratidão por ter ficado até o final.